Você vai receber muitas palavras proféticas, mas Deus, Ele vai trabalhar na minha e na sua vida através dos processos. Amém? Porque nos processos vocês vão ter que ver a mão de Deus trabalhando na sua vida. Nos processos você vai sentir mesmo o agir de Deus de forma poderosa na sua vida. Isaías 43, verso 1. Ele diz assim: mas agora, diga agora, diga agora, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Eu amo quando Deus ele nos consola dizendo isso aqui, olha, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, não temas. Eu sei que dentro das casas, dentro das famílias, no coração das pessoas, o temor. O que vai acontecer com meu filho? O que será do meu casamento? O que será do meu esposo? Aí Deus diz, não temas. Não temas. Eu te remi. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Agora guarde isso. Porque aqui mostra justamente o processo. A primeira é a promessa. Não temas. Aí vem o processo, versículo 2. Quando passares pelas águas, o que é que ele diz? Estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E nem a chama arderá em ti. Amém? Glória a Deus. Ele diz, olha, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, quando você passar dificuldade, adversidade, eu estarei com você. Por isso que nós precisamos aprender mais de Deus do que das suas promessas. É você saber que vai ter dificuldade, vai ter adversidade, mas Ele vai estar com você. A promessa dEle é estar com você no processo. Ele não diz que você não vai passar pelo fogo, não vai passar pela dificuldade, não vai passar pelas águas. Ele só diz o seguinte, olha, quando você for passando, quando você for andando, quando você for criando o seu filho, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Deus está dizendo, eu estarei contigo. Porque existem coisas que nós não conseguimos aprender sobre Deus até que você veja Ele nos processos. Mesmo que eu diga, olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é conosco. Tudo isso que a gente diz é maravilhoso, irmãos. Mas o bom mesmo é quando você passa a andar com Ele e Ele andar com você. Se você diz assim, olha, como é que eu pude conseguir isso? Como é que eu passei por tudo isso? É porque Deus está com você. Em toda a sua caminhada Ele estava com você. E quanto tempo a gente pensa assim, quanto tempo a gente luta por uma família? Quem é casado, desde quando casou? Quem separou-se sabe o quanto lutou para que isso não viesse a acontecer, não é verdade? Quanto? Agora você precisa entender o seguinte, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Tudo que você derrota rapidamente não é o seu verdadeiro inimigo. Vou repetir. Tudo que você derrota rapidamente não é o seu verdadeiro inimigo. Porque eu sei que você quer que as coisas sejam solucionadas hoje.
no abrir e fechar de olhos. O pastorzão, ele vai pegar o óleo, ele vai pôr as mãos sobre a minha vida e tudo vai mudar. Se isso acontecer, isso não é o seu inimigo. Porque o que você supera em pouco tempo, na verdade, não merece a nossa preocupação. O seu verdadeiro inimigo, irmãos, ele não some de uma noite para outra. Pastor, como? Aonde é que nós podemos ver isso? Na vida de Davi. Quem era o inimigo de Davi? Era o gigante ou Saul? Porque o gigante foi fácil. Pastor, ele pega o estilingue, a pedra, ele cai. Como seria bom nós hoje à noite chegarmos aqui no culto da família e dizermos: olha, você vai dizer 4 palavras e tudo vai ser resolvido lá na sua casa. Coisa maravilhosa. E aí amanhã você diz: pastor, poxa, tudo deu certo, olha, o inimigo fugiu. É porque ele não era o inimigo principal. Pode ter certeza disso. Que Davi matou Golias em poucos minutos. Pastor, eu já tenho tanto tempo lutando pelo meu casamento, lutando para restaurar a minha vida. Pois é o processo. E eu não sei se você sabe, mas Deus está com você. Em momento algum você ficou sozinho nisso, meu filho. Então Davi, ele derrota Golias em poucos minutos. Mas só que ali não era o seu inimigo verdadeiro. O inimigo era Saul, que atormentava Davi por anos. Alguns estudiosos dizem que foram mais de 15 anos. Pense, uma pessoa atormentando outra mais de 15 anos. Por isso que eu quero provar a você que Deus é o Deus dos processos. Que essa batalha que você diz assim: pastor, estou cansado, é uma luta. Meu esposo melhora, minha esposa melhora, daqui a pouco volta tudo a zero de novo. Pois é um processo, é Deus trabalhando, e Deus vai continuar trabalhando, diga amém. Porque Saul, ele começa com a simples inveja. E aí aquela inveja foi se intensificando. Porque a cada dia que ele tramava algo contra Davi, mais Davi ia sendo querido pelas pessoas, querido por Deus. Ele via com seus próprios olhos a bênção do Senhor naquele menino, naquele jovem. E aí aquela inveja, você sabe que inveja é terrível. E começou a crescer, a crescer, a crescer. Então, foi fácil? Não. Essa perseguição, querido, de Saul, envolveu também muitas fugas. Quantas vezes Davi fugiu, meu irmão? Quantas vezes nós vimos assim, olha, Davi, ele era tão perseguido, ele vai para a caverna. Ele foi para a caverna de Adulão. Ele viveu em lugares desertos. Ele era rei, era ungido rei. Tinha a bênção do Senhor. Diga, eu tenho a bênção do Senhor. Pois é, Davi tinha a bênção do Senhor. Davi tinha promessa, sim ou não? Tinha promessa. Samuel disse: olha, nós só vamos sentar para comer quando esse menino chegar aqui. E quando o menino chega, ele unge a ele como rei. É promessas e mais promessas, como eu tenho, você tem, a sua família tem, diga amém. Mas tem processos, irmãos. Foram lugares de erros, lugares solitários. 15 longos anos. Eu não sei quanto tempo você está lutando pela tua casa. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Deus é o Deus dos processos. Deus não desistiu de você. Deus não desiste de nenhum de nós. Deus ama a tua casa, ama a tua família.
E sabe quando é que acabou essa perseguição? Só acabou quando Saul morreu naquela batalha contra os filisteus. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Deus, vamos imaginar Deus aqui. Deus poderia ter livrado Davi de Saul no piscar de olhos, sim ou não? Como ele fez com Golias, poderia fazer com Saul. Essa coisa que você está vivendo, essa adversidade, essa luta, Deus podia acabar da noite para o dia, claro. Mas Deus, Ele tem outros planos para cada um de nós. Deus queria mostrar a Davi, mostrar a mim e a você que os nossos inimigos, Deus nunca vai remover de forma instantânea. Algumas tentações, algumas lutas vão permanecer por muito tempo, sim. Às vezes você cobra demais do seu cônjuge. Nós cobramos demais dos nossos filhos. Irmãos, as pessoas elas vivem carregadas de uma pressão. A sociedade, além dos pais, aí a igreja, o pastor. É pressão para todo lado. Você cria seu filho tem 6 anos, 7 anos, é uma pressão para que a sociedade veja que você está criando, educando corretamente. Pressão. Aí algo sai do caminho e você se sente mais pressionado ainda. Porque, acredite no que eu vou te dizer, você olha na palavra de Deus e você diz, mas a palavra de Deus diz isso. É verdade. Eu vi o testemunho de Cacá. Disse que ficou muito tempo sem entender, porque a esposa chegou para ele e disse, estou cansada de ficar casado, vamos me separar. E ele disse que era um conflito que ele tinha, que uma batalha, ele via a situação e ele via a palavra. E uma não batia com a outra. Aí eu me coloco também, você pode se colocar também. Quantas lutas nós travamos em tudo isso. E muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Às vezes você pode estar pensando que está passando tudo isso e isso vai te destruir. Não, isso vai te fortalecer. Se você entender que Deus é contigo, que Deus não te abandonou, que Deus te ama, se você entender isso, meu irmão, talvez você fique um peso enorme por causa da sociedade, por causa dos religiosos, e você carrega esse peso com você. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, Deus te ama. Se não foi Golias que caiu ainda na tua vida, aceita os processos. Anda de mãos dadas com teu Deus. E Ele vai te sustentar. Ele é com você. Amém. Deus, irmãos, Ele não irá permitir uma destruição na tua vida, se isso fosse quebrar o propósito dele na tua vida. As batalhas mais difíceis são aquelas que moldam a gente. E nós vamos nos moldando. Derrubar Golias. Eu quero, você quer, todos nós queremos. Vai ser moldado. Ver o seu inimigo ali, defecando. Você aqui com outro guerreiro do seu lado. O cara ainda diz assim, olha, Deus, mata ele, vai. Deus colocou nas tuas mãos. E você dizer, não, mas eu não nasci para matar ninguém. Como é difícil, irmãos. Deus tinha que moldar Davi. E talvez o que está acontecendo na tua vida
Eu sei que você não gosta, cara, mas veja só, é Deus moldando você. É Deus trabalhando na minha vida, na sua vida. Não deixando que nós sejamos orgulhosos, vaidosos, cheios de si. Mas que nós possamos realmente aceitar na caminhada da nossa vida os processos, sabendo que Ele está conosco. Porque tudo no processo é para testar sua força, sua fé, sua confiança em Deus. Não saia daqui achando que Deus queria destruir você. É um teste de Deus. Me permita pedir a você algo. Se permita passar nesse teste. Dizer, Senhor, eu confio em Ti. A minha esperança está em Ti. Eu descansarei em Ti. Deus está com você. Diga Deus, eu não consigo viver sozinho. Qual é o teu gigante? Chegue para Deus hoje e diga, meu gigante é esse. Deus, eu não consigo derrubar ele. A gente enfeita muito dentro das nossas igrejas. A gente se transforma em super crentes. E nós não somos, irmãos. Nós não somos anjos, arcanjos, nós somos humanos. Enquanto você não entender isso, você vai viver frustrado a vida toda. Por quê? Porque você vai querer acertar a vida toda e você não vai conseguir. Você vai tentar se esmurrar o seu corpo. Mas se você não chegar ao ponto de dizer, Deus, eu não consigo. Você não chegar ao ponto de dizer, como Paulo disse, a minha graça te basta. Eu não vou mais lutar contra esse negócio é pesado demais. Eu já pedi 1, 2, 3 vezes e eu não consigo. E ele se rende, ele diz, mas a minha graça basta. A tua graça é suficiente. A tua graça, ela é tudo para mim. Então hoje diga isso a Deus. Você vai ver que Deus ele não vai embora, Ele vai estar com você. Que Deus vai intervir, Deus vai ajudar a vencer tudo aquilo que está atrapalhando a tua. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito ser algo valioso e eu vou terminar falando isso. Se você foi afligido, não reclame. Pastor, eu nunca fui afligido. Dê graças a Deus. Mas deixa eu dizer, dentro disso aqui, algo forte para você. Jamais você conhecerá a glória de Deus, se você não passou por um momento de aflição. O que faz sermos o que somos é termos passado por lutas, desafios e batalhas. E no processo, nós vimos a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. Meu pedido hoje é esse para você. A sua família tem uma promessa? Tem. Mas a sua família vai viver um processo. Quem é pai e mãe sabe, você tem seus filhos pequenos. Vá dormir, ele vai. Venha comer, ele vem.
Tudo isso a gente gosta. Mas outra coisa que você vai ter que aprender é que nos processos você vai receber alguns nãos. Algumas adversidades elas vão surgir na sua vida. Na sua casa, aquela casa que você sonhou com perfeição. Porque quando você casou, ele era o melhor homem, ela era a melhor mulher. Os seus filhos, tão pequeninos, eram encantadores. Mas o seu filho vai crescer, vai chegar a ser adolescente. Vai chegar a ser um jovem que ele vai chegar e vai dizer: pai, eu não vou não, eu vou para a casa da minha namorada. Os seus filhos vão casar. E eles vão para outros estados como o meu, outros lugares. Mas uma coisa, carregue o seu coração a partir de hoje. Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele não perdeu o rumo. Deus é contigo. Deus é com a tua casa. Deus é com a tua família. Vamos ficar em pé? Nessa primeira noite eu quero dizer a você que Deus está segurando a sua mão. Que no processo Deus está te guardando.